Glória a Deus, graças a Deus, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para Ele e a Ele seja dada a honra, a glória e todo louvor. A paz do Senhor, meu amado Diácono Alberto. Amém. Feliz ano novo, meu irmão. Você também, filho. Eita, glória a Deus, aleluia. Fica na liberdade do Espírito Santo, meu amado. Amém. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Use em nome de Jesus. Começar cá. Pode. Amém. Cabuzinho. Glória a Deus. Eita, glória. Eu quero mandar a paz do Senhor para todos os irmãos. Glória a Deus. Eu quero mandar realmente a paz do Senhor para todos, né? Para judeus, para gentios, para a igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que essa mensagem de hoje, que vai ser pregada aqui, vai alcançar muita gente. O Brasil e o mundo. Para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória. A mensagem que eu tenho hoje aqui, Josias, eu quero falar aqui nesta noite a respeito de sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. E para que a gente venha estudar um pouco a respeito dessa questão do sacerdote, a gente vai ler Hebreus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para que serve, aliás, para que servia um sacerdote nos tempos, né? Nos tempos do povo hebreu. Louvado seja o nome do Senhor. Nos dias de Moisés, para que servia um sacerdote? Amém? Nós vamos estudar aqui um pouco a respeito disso aqui. Para que servia o sacerdote? E para isso nós vamos ler Hebreus capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor, versículo 14. Depois nós vamos entrar para o capítulo 5 e ler o primeiro versículo, para a gente saber um pouco a respeito da função de um sacerdote nos dias de Moisés. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui no capítulo 4 de Hebreus, versículo 14. Diz assim: Cristo é superior ao sumo sacerdote do antigo pacto. Olha só. Entenda bem. Cristo é superior ao sumo sacerdote do antigo pacto, do Velho Testamento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a vossa confissão, porque não temos sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? Vamos ler o capítulo 5? Louvado seja o nome do Senhor. Porque todos somos sacerdote, tomado de entre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereças dons e sacrifícios pelo pecado, e possa compadecer-se certamente, e possa compadecer-se eternamente, né, dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Amém? Louvado seja
o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aí eu pergunto para você agora, nesse momento, para que servia um sacerdote nos dias de Moisés? Qual era a função de um sacerdote, Josias? O que é que o sacerdote ele fazia? Entenda bem. Primeiro, o sacerdote ele passava o ensinamento da palavra de Deus para o povo. Ele passava o ensinamento da lei de Deus para o povo. E outra, três coisas. Primeiro foi isso aí, passar o ensinamento da palavra de Deus para o povo, a lei de Moisés para o povo. Segundo, era prestar o sacrifício pelo povo. Terceiro, interceder pelo povo. Isso era o trabalho de um sacerdote levita, de um sacerdote escolhido por Deus na tribo Levi. Porque nós sabemos que era 12 tribos. E uma das tribos foi escolhida, que era a tribo de Levi, para prestar o sacrifício, passar o conhecimento da lei de Deus para o povo e prestar o sacrifício e interceder. Isso era o trabalho de quem? Era o trabalho de um sacerdote. Amém? Se você não sabia, hoje você vai ficar por dentro. Mas eu queria que o irmão Josias, nesse momento, lesse a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 7. Que eu quero tirar um proveito, nós vamos tirar proveito nesses assuntos aqui, para que você chegue mais ao conhecimento da palavra de Deus. Amém? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. 2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas tendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Lê outro, Josias, versículo baixo. O 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos da guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. O que nós vamos tirar de proveito aqui nesta noite? Entenda bem como é que é as coisas. Nós estamos aqui falando de sacerdote. Olha, a tribo de Levi, ela foi escolhida no meio das 12 tribos de Israel, ela foi escolhida, para a tribo de Levi saísse dali o sacerdote, que seria aqui o sacerdote, no caso Arão, no caso Moisés, no caso os filhos de Arão, todo esse povo seria sacerdote. Mas antes de Moisés existir, antes de Moisés nascer, entenda bem, há 1000 anos atrás, 1000 anos, não estou falando, olha, 1000 anos, olha, antes de Moisés, 1000 anos, a Bíblia diz que Abraão, entenda bem, ele saiu da casa do pai dele com 75 anos. Olha só, quando Melquisedeque, no capítulo 14 de Gênesis, Melquisedeque aparece Abraão. E quem era Melquisedeque? Como o irmão Josias leu? Ele era, entenda bem, ele era rei
e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Melquisedeque veio a Abraão, entenda bem, Abraão saiu com 75 anos da casa do seu pai, quando Deus chamou Abraão. Entenda bem. Quando Abraão viu Melquisedeque, Abraão já estava com quantos anos? 90 anos. Eu só quero que você grave isso na sua cabeça. Ele estava agora, olha, saiu da casa dos seus pais com 75 anos, Josias. 75. Quando ele viu Melquisedeque, ele já estava com 90 anos. Entenda bem como é que é as coisas. Aí lá vinha Melquisedeque ao encontro de Abraão, porque Abraão, ele pegou os 318 homens dele e saiu para matança. Foi matar os 4 reis para libertar o seu sobrinho que estava cativo, que estava no poder dos 4 reis. Nós temos dito aqui em outros vídeos, né, que Abraão comprou esta guerra, porque a guerra era dos 4 reis contra 5 reis, Josias. E esses reis entraram lá em Sodoma e Gomorra, os 4 reis, invadiram Sodoma e Gomorra e levaram a Ló. E levaram tudo que era de Sodoma e Gomorra. E alguém chegou, avisou Abraão, Abraão simplesmente pegou os 318 homens, nascido no meio dele, armou esses homens, 318, e foi buscar a Ló. E lá ele matou os 4 reis, matou meio mundo de gente, pessoas lá. Entenda bem como é que é as coisas. Porque Moisés, porque Melquisedeque, ele apareceu a Abraão naqueles dias. Entenda bem. Para que serve o sacerdote? Eu tenho dito aqui, para que serve o sacerdote? Para passar o conhecimento da lei de Deus para o povo. Para que serve o sacerdote? Para prestar o sacrifício. Para que serve o sacerdote? E para interceder pelo povo. Então, Melquisedeque, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. E para que Melquisedeque veio a Abraão, Josias? Por quê? Porque Abraão, quando Deus fez promessa a Abraão, ele saiu debaixo de promessa. E nós temos dito aqui que promessa pode ser quebrada na vida do homem? Sim, pode ser quebrada. Através da desobediência. Enquanto Abraão não saiu para a guerra, enquanto Abraão não tinha derramado sangue, Abraão estava puro. Estava puro. Porque ele até ali não tinha derramado sangue. Não tinha se envolvido numa guerra. Mas quando ele foi buscar Ló, ele comprou uma guerra. Porque essa guerra não era de Abraão. A guerra era dos 4 reis contra 5 reis. E ele foi lá, matou os 4 reis, matou meio mundo de gente, né? E para conseguir trazer o seu sobrinho, libertar o seu sobrinho. Mas lá vem Abraão e lá vem Melquisedeque. E por que Melquisedeque veio naquele dia? Por que Melquisedeque veio naquele dia? É uma boa pergunta e muito interessante. Não é? Porque Melquisedeque veio naquele dia, quando Abraão tinha se envolvido numa guerra, quando Abraão derramou sangue. Entenda bem como é que é as coisas. Aí lá vem Melquisedeque como rei, entenda bem, ele veio como rei de justiça. A Bíblia diz rei de justiça. Entenda bem. Aí veio Abraão. E lá vem Abraão, né? Abraão trai as coisas que é de Sodoma e Gomorra e trai a Ló. Não é verdade? E toma também o despojo da guerra. Toma o que era do inimigo, como prata, ouro, ovelha, servo, serva. Ele só sei que ele trouxe tudo, tudo. Então lá vem Abraão. Abraão, entenda bem como é que é as coisas. Entenda bem como é que é as coisas. Para que serve o sacerdote? Para que serve o sacerdote? Para prestar sacrifício, para interceder pela pessoa. Por quê? Porque Melquisedeque veio a Abraão. Entenda bem. Abraão saiu da casa do pai dele com 75 anos. A Bíblia nos diz que durante esse período
e que Abraão saiu da casa do pai dele até 90 anos, a Bíblia não fala de Melquisedeque. Só vai falar de Melquisedeque quando Abraão sai para uma matança. E lá vem Melquisedeque como rei de justiça. Rei de Salém, quer dizer, rei de Jerusalém. E como rei de justiça, eu pergunto, para que serve um rei de justiça? Para que serve um rei de justiça? Para fazer justiça. Para avaliar o que estava certo, o que estava errado na vida de Abraão. Por quê? Porque Abraão, naquele momento, tinha derramado sangue. Aí eu pergunto, Abraão manchou sua mão de sangue. E como é que estava Abraão diante de Deus? Irmãos, entenda bem como é que é as coisas. Sacerdote. Sacerdote. Sacerdote nos dias de Abraão. Sacerdote nos dias de Moisés. Melquisedeque, rei de justiça. Uma simbologia de Jesus Cristo. Melquisedeque simbolizava ali o filho de Deus. Exatamente. Glória. A simbologia de Jesus. Aí lá vem Melquisedeque como rei de justiça e como sacerdote. Aí chega Abraão. Para quê? Para quê? Que foi que Abraão cometeu naqueles dias? Matou. Deixou lá atrás o quê? Um rio de sangue. Como é que estava a mão de Abraão? Manchada de sangue. Porque quando Deus chamou Abraão, Abraão até aí não tinha se envolvido em guerra. Aqueles homens que estavam ao seu serviço, 318 homens, aqueles homens trabalhavam para Abraão. Aqueles homens nunca tinham se envolvido em uma guerra, nunca tinham matado ninguém. Mas Abraão fez o quê? Comprou aquela guerra e foi em busca do seu sobrinho. E chegou lá, matou aquelas pessoas. Aí, entenda bem, por que Melquisedeque veio a Abraão? Porque uma pessoa física, entenda bem, porque tinha que vir uma pessoa física até Abraão. Quando se comete um erro, o ser humano comete-se um erro, e ele vai preso. Abraão não foi preso, tudo bem. Abraão não foi preso por ter cometido aquele ato. Ele ter matado meio mundo de gente. Ele não foi preso. Ele não foi preso. Mas quando a pessoa comete algo, ele vai preso. Comete um dano, ele vai preso. Aí ele vai ter que contratar o quê? Ele vai ter que contratar um advogado. Não é verdade? Uma vez o advogado de defesa, vem o advogado para condenar, não é verdade? Vem o juiz para quê? Para dar a sentença. Então, veja o que foi que aconteceu com Abraão. Melquisedeque, ele veio como rei de justiça. Ele veio avaliar o que estava certo, o que estava errado na vida de Abraão, por ele ter cometido aquele ato. Entenda bem, Abraão e os seus homens. E quando Melquisedeque ele veio a Abraão como sacerdote, ele trouxe algo. O que foi que ele trouxe, Josias? Pão e vinho. Pão e vinho. O que simboliza o vinho na Bíblia? O sangue de quê? O sangue de Jesus. Amém? O que simboliza o pão? O corpo de Jesus. E Melquisedeque chegou a Abraão, e Abraão chegou a Melquisedeque, né? A Bíblia diz que Melquisedeque deu o dízimo do despojo da guerra. Aquilo que ele tomou do inimigo. Entenda bem. Abraão não deu o dízimo dele. Não custou suor de Abraão, não. Entenda bem. O que custou? Ele foi lá, matou, tomou o que era do inimigo e
que deu para Melquisedeque. 10% do despojo da guerra. Como é que estava aquele dízimo? Manchado de quê? De sangue. De sangue. Por quê? Porque foi o resultado de uma guerra. Né? Resultado de uma guerra. Aí lá vem Melquisedeque avaliar a situação de Abraão como rei de justiça. Entendeu? Aí quando foi julgado a causa de Abraão e o dos homens de Abraão por Melquisedeque, aquela pessoa física que veio a Abraão, que não foi diretamente, não veio Deus diretamente a Abraão, mas Deus mandou uma pessoa física até Abraão, né? Porque a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, não é verdade? E Deus veio, entenda bem, Deus mandou quem? Melquisedeque ter com Abraão para resolver a causa de Abraão. Por quê? Porque naquele momento ele quebrou o quê? Quebrou a aliança. Que sentido? Quebrou a aliança. Entenda bem, Deus fez promessa a Abraão. Promessa pode ser quebrada? Sim. Através da desobediência. E Abraão fez o quê? Abraão foi lá. Matou. E como é que estava Abraão? Como é que estava a promessa na vida de Abraão? Estava rachada. E quando a Bíblia diz que quando Melquisedeque deu o dízimo a Abraão, irmão, a Bíblia diz que Melquisedeque o abençoou. Essa palavra abençoou, restaurou a aliança na vida de Abraão, Jesus. Aleluia. Restaurou. Por quê, irmão? Porque Melquisedeque, o sacerdote, para que serve o sacerdote? Pode ligar o ventilador, está muito calor aqui, por isso que ele está bebendo muita água. Glória. Para que serve o sacerdote? Perguntei a você. Eu não vou expandir demais esse vídeo, mas eu quero só botar algo na sua cabeça e na cabeça de muitas pessoas que vão ver esse vídeo. Glória. Tá bom? Por quê? Porque o sacerdote, meu irmão, sacerdote, entenda bem, para que servia o sacerdote? Qual era o trabalho do sacerdote? Era passar a lei de Deus para o povo, para prestar o sacrifício e para interceder. 3 coisas o sacerdote faria para o povo de Israel. Amém? Aí o que acontece? Entenda bem o que acontece. Foi julgado a causa de Abraão como rei de justiça. Porque quando Melquisedeque veio a Abraão, ele veio como rei de justiça e como sacerdote para avaliar. Rei de justiça para avaliar o que estava certo e o que estava errado na vida de Abraão. E veio como sacerdote para prestar o sacrifício e para interceder por Abraão e pelos homens de Abraão. É difícil de entender essas coisas? Não é difícil de entender estas coisas. Meu irmão, quando Melquisedeque abençoou Abraão, pegou o dízimo do despojo da guerra, o que é que se dava pelo sacrifício da culpa? Quando a pessoa cometia um ato errado. Abraão cometeu um ato errado, meu irmão. Abraão saiu para matar. E Abraão matou. Qual foi o dano? Cometeu uma coisa terrível? Sim, matou. O que é... Quando a pessoa mata pela primeira vez, como é que fica o sentimento dessa pessoa? Pessoa que mata pela primeira vez, que rouba pela primeira vez, que engana pela primeira vez. No caso de Abraão, Abraão matou naquele dia. Então lá vem uma pessoa física para resolver o problema de Abraão. E quando Melquisedeque chegou, com certeza não houve sacrifício. A Bíblia não diz que houve sacrifício, porque Melquisedeque já representava Jesus. Mas ele trouxe uma simbologia. Trouxe ali o quê? O pão e o vinho. O que foi que ele fez com aquele pão e o vinho? Com certeza deu para Abraão e deu para os homens de Abraão, né? E renovou a aliança na vida de Abraão.
Aí você vai tirar essa dúvida no capítulo 15 de Gênesis. No capítulo 15 você vai ver que Deus tira a dúvida de Abraão, porque Abraão ainda estava em dúvida a respeito da presença de Melquisedeque e aqueles rituais que Melquisedeque fez ali para Abraão. Entendeu? Porque houve um ritual nos dias de Abraão. Quando Melquisedeque chegou, foi julgado Abraão. Foi feito o sacrifício. E Melquisedeque intercedeu por Abraão. Para que serve um sacerdote? Entenda bem como diz a palavra de Deus. E no capítulo 4 de Hebreu, olha só, versículo 14. Cristo é superior ao sumo sacerdote do antigo pacto. Ele é superior. Ele é maior. Entenda bem. Diz aqui, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, reteamos firmemente a vossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da vossa fraqueza, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecados. Não existe mais sumo sacerdote humano. Entenda bem. Não existe mais sumo sacerdote humano. Porque Jesus, ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Entenda bem. Quando o véu se rasgou, entenda bem. Quando o véu se rasgou, 27 de Mateus e o versículo 51. Quando o véu se rasgou, Jesus estava na cruz e deu brado. E no templo de Salomão, o véu se rasgou. Quando o véu se rasgou, os sacerdotes que faziam os rituais, os sacerdotes que passavam o conhecimento para o povo, o sacerdote que fazia o sacrifício, o sacerdote que intercedia pelo povo, acabou. Acabou, Josias. Chega o fim do sacerdócio levita dentro de Israel. Mas quando o véu se rasgou, os rituais praticados dentro do templo, que era o dízimo, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, aonde o povo levava o dízimo para o templo de Salomão. Os rituais praticados dentro do templo: circuncisão, sacrifício de animais, né? Guarda do sábado, festa judaica. Todos quando, isso aqui, irmão, quando o véu se rasgou, isso chega ao fim. Esses rituais chegam ao fim. Tudo que estava ligado à lei de Moisés, o judaísmo, chega ao fim, Josias. Chegou ao fim. Mas que foi que os judeus fizeram? Que foi que os sacerdotes fizeram? Costuraram o véu para permanecer nos rituais, para dar dízimo, para fazer a circuncisão, para guardar o sábado, para o sacrifício de animais e as festas judaicas, para continuarem fazendo isso aqui. Aí foi quando Jesus profetizou o quê? A destruição do templo. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando 70 anos lá na frente, Roma invade Jerusalém, invade Israel e destrói o templo de Salomão. Aí onde fica o sacerdote? O sacerdote agora vai ficar sem fazer os rituais.
ais. Por quê? Porque o fim do sacerdote levita chega ao fim. Onde é que a gente vai ler isso? Encontrar isso aí? Vai lá, Josias. Capítulo 7. Hebreus 7. Hebreus 7. Porque este 7, versículo 9, Josias. e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo pago, porque, vou ler de novo. Lê de novo. Estou com um problemazinho aqui na vista, mas Jesus é bom, o diabo não presta. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Ó, de Abraão até Levi. Está falando de quem? Da tribo de Levi. Tribo dos sacerdotes. Leia mais, Josias. O 10. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Lê mais, Josias. O 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outros sacerdotes se levantassem, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Leia mais, Josias. 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Eita glória, é forte essa palavra. Eita Jesus, e aí? É coisa boa, é aprendizado para a glória de Deus. Saindo o sacerdote levita, entre o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Lê mais, Josias. Mudando-se o sacerdote, saiu a sacerdote levita. Quando o véu se rasgou, meu irmão. Quando o véu se rasgou. O 13, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto A tribo de Judá. ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. De Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou dela. de sacerdócio. Falou de sacerdote. Jesus é da tribo de Judá, não é da tribo de Levi. Porque a tribo de Levi acabou. Acabou o sacerdócio quando o véu se rasgou. Quando o templo foi destruído. Agora parte do sacerdote, é do sacerdote da ordem de Melquisedeque. Amém? Continue lendo, Josias. É o 13. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Sacerdote, não tinha sacerdote da tribo de Judá. O 14. Não tinha. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. Jesus. E consequentemente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdote. O sacerdote. O 15. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. 16. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Leia mais, Josias. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque procedente mandamento é abrogado
por causa da sua fraqueza e inutilidade. 19. Pois a lei nenhuma coisa. A lei de Moisés. Porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Não aperfeiçoou. A lei de Moisés não aperfeiçoou nada. E desta sorte há introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. O 20. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. 21. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque. Jesus é sacerdote eternamente da ordem de Melquisedeque. Agora a gente vai entender um negócio. É necessário que você entenda isso aqui, ó. Olha, Melquisedeque veio a Abraão. Abraão deu o dízimo do despojo da guerra. Resolveu a causa de Abraão. Melquisedeque foi embora. Aí eu pergunto, quantas vezes Melquisedeque voltou a Abraão? Quantas vezes? Nenhuma vez. Abraão morreu com 175 anos. Nunca mais viu Melquisedeque. Nunca mais deu dízimo. Nunca mais dali deu dízimo. Por que ele não deu dízimo? Porque Melquisedeque, quando veio a ele, veio resolver um problema. A aliança que estava quebrada na vida de Abraão e precisava ser restaurada. Quando ele saiu para matar, aí foi restaurada. Aí continuou as promessas de Deus na vida de Abraão. Amém? Na vida de Abraão. Aí vem Isaac. Isaac morre com 157 anos. Nunca viu Melquisedeque na vida dele. E para dar o dízimo tinha que ser o sacerdote. Dava dízimo ao sacerdote. E Melquisedeque era o sacerdote. E Melquisedeque nunca mais foi visto por ninguém. Não foi visto mais por Abraão. Não foi visto mais por Isaac. Não foi visto por Jacó. Aí esse povo, Abraão até Canaã, seus descendentes, 949 anos, debaixo de única prática chamada, capítulo 17 de Gênesis, debaixo de única prática chamada circuncisão, meu irmão. Circuncisão. Circuncisão. Porque não tinha sacerdote, só tinha um sacerdote. Melquisedeque, mesmo assim, ele não veio mais, Abraão. Então, se Jesus é da ordem de Melquisedeque, Jesus não veio pegar dízimo mais de Abraão. Não veio pegar mais dízimo de Isaac. Não veio pegar dízimo de Jacó. Só de Abraão, Isaac e Jacó foi 479 anos, meu irmão. Aí esse povo vai ser preso, esse povo é levado cativo para o Egito. Passa 430 anos lá. Debaixo só de única prática, circuncisão. Circuncisão, nunca dízimo. Aí esse povo sai do Egito para Canaã. Quantos anos passa no deserto até chegar em Canaã? Mais 40 anos, meu irmão. Faça a soma. Faça a soma aí. 949 anos sem dizimar. Esse povo só passou a dizimar, meu irmão, quando esse povo chegou em Canaã. Quando eles tomaram as suas terras. Quando eles receberam as suas terras. Quando Josué, no capítulo 13 de Josué, capítulo 13 de Josué, até o capítulo 22, ali começa a repartir das terras. Josué toma as terras dos inimigos de Israel para dar a Israel as 11 tribos. E dali começa esse povo a ter suas terras, começa a criar, começa a plantar, começa ali o povo agora pegar 10% da sua cria, 10% da sua planta que ele plantava,
que ele cultivava e levava 10% para onde? Para a tribo de Levi. E quando chegava a tribo de Levi, que é a tribo do sacerdote, era distribuído entre quem? As viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres. E os pobres. Então, meu irmão, essa questão de dízimo, essa questão é porque tem que ser dessa forma, tem que ser assim, tem que ser assado. Irmão, primeiro a gente tem que ler a palavra de Deus. Sacerdote levita. Irmão, eu não sei, Josinho, onde é que está escrito, porque eu não está na memória. E quando Jesus subiu ao céu, levou consigo cativeiro e deu dom aos homens. Deu dom aos homens. Onde está esse versículo, Josias? Escolheu um para pastores, para evangelistas, apóstolos, irmão, profeta, olha, e doutores. É em Romanos, se não me falha a memória. Acho que é Efésio. Acho que é Efésio, Josias. Jesus subiu consigo cativeiro e deu dom aos homens. Escolheu pastores. Ele não escolheu mais sacerdote, meu irmão. Não tem mais sacerdote. Só existe um sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo. Hebreu capítulo 4, versículo 14. Cristo é superior ao sumo sacerdote do antigo pacto. Diz assim o versículo 14: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, que entrou nos céus, e está sentado à destra de Deus nas alturas. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote do bem futuro, por um maior e mais perfeito. Porque o sacerdote humano, ele não era perfeito, meu irmão. Ele não podia. Ele intercedia pelo povo e intercedia por si mesmo, pela fraqueza deles. Mas Jesus era sem pecado. Jamais Jesus ia interceder por ele mesmo, porque ele não tinha pecado. Porque diz aqui, ó, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bem futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação. Louvado seja o nome do Senhor. Dez e 12 de Hebreu. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, para interceder por nós. Não existe mais sacerdote no período da igreja, meu irmão. Não existe mais sacerdote no período da igreja para fazer intercessão ou interceder ou prestar um sacrifício pelo povo. Porque ele entrou o véu, o santuário, o véu do véu. Ele subiu ao céu e assentou-se à destra do Pai, Jesus Cristo, para interceder por mim e para interceder por você. E agora? Não existe mais sacerdote, meu irmão. Não existe mais sacerdote. Pastor. Não existe pastor.
Entenda bem nessa questão de dizer, você tem que dar dízimo. Para o pastor tomar teu dízimo, ele tem que provar se é da tribo de Levi, se ele é sacerdote levita, meu irmão. Porque a tribo de Judá, nunca se falou de sacerdote da tribo de Judá. Nunca se viu falar que da tribo de Judá saiu um sacerdote para interceder pelo povo e tomar o dízimo do povo, essas coisas. Jesus andou a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque, Abraão morreu com 175 anos, nunca mais viu Melquisedeque. Melquisedeque só veio pegar o dízimo de Abraão uma vez e veio resolver um problema na vida de Abraão. E nunca mais voltou Abraão. Eu tenho dito aqui, se dízimo fosse uma prática no dia de Abraão, quando Abraão saiu rico do Egito, quando Abraão desceu para o Egito, quando a fome atingiu aquela terra, e ele teve que descer para o Egito, e lá saiu rico, aí eu pergunto, cadê Melquisedeque que não veio pegar o dízimo de Abraão, quando ele saiu rico do Egito, meu irmão? Hein, Josias? Isso mesmo. Porque Melquisedeque não veio pegar o dízimo de Abraão quando ele saiu rico da casa do rei, da casa de Faraó. Porque Melquisedeque não veio pegar o dízimo de Abraão quando ele saiu da casa do rei Abimeleque, quando ele saiu de lá rico da casa do rei Abimeleque. Cadê Melquisedeque que não veio pegar os 10%? Aí eu pergunto, cadê? Não veio pegar o dízimo de Isaac quando saiu da casa de Abimeleque, rico? Cadê Melquisedeque? Porque o dízimo é dado ao sacerdote. E Melquisedeque não vem mais, meu irmão. Abraão morreu com 175 anos. Isaac morreu com 157 anos. Jacó morreu com 147 anos. E nunca mais, meu irmão, Melquisedeque apareceu esses homens. Aí nasce os descendentes de Jacó. Nasce os descendentes de Jacó. E dali tem que sair das 12 tribos. Aí saiu a tribo de Levi para ser sacerdote no meio de Israel. Aí, como é que fica essa situação? Como é que fica? Aí temos que examinar as escrituras mesmo. Nós temos que parar e ver quanto tempo as pessoas têm sido enganadas através dessas coisas, meus irmãos. Quando Deus fez promessa a Abraão, foi para abençoar Abraão. E quando Deus te chama, é para te abençoar. E você é abençoado com as mesmas promessas de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E agora? Aí a Bíblia diz aqui, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, reteamos firme a vossa confissão. A vossa confissão. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, não o trono da lei de Moisés, não o trono da graça. Chegamos com confiança a Jesus Cristo, meu irmão. Você não vai ser condenado. Você não vai ser mandado para o inferno. Jesus disse, aquele que crê em mim não será confundido. Eu tenho a chave da morte do inferno, Jesus disse. E Jesus, irmão, é da ordem de Melquisedeque, é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Quando Melquisedeque chegou a Abraão, pegou só o dízimo, foi embora e nunca mais voltou. Aí dá a entender que da tribo de Judá não tem dízimo, não quer dízimo da tribo de Judá. Eu não estou falando da tribo de Levi, estou falando da tribo de Judá. A tribo de Levi ficou para trás, meu irmão. O templo foi destruído.
Agora, todos judeus têm que aceitar Jesus, tem que abraçar um único sacerdote da ordem de Melquisedeque, acabar com essas coisas de dízimo, sacrifício de animais, circuncisão, guarda do sábado, festa judaica e tudo que está debaixo da lei de Moisés. Tem que você deixar essas coisas, sair do judaísmo e abraçar o cristianismo. Leia aí, Josias. 2 Coríntios, capítulo 3. Não sei se é 1 Coríntios, mas esse versículo, enquanto eu estiver fazendo participação com o irmão Josias, nesses vídeos, eu vou sempre citar esse versículo. Cada um contribua segundo... Não, é Coríntios, aquele que diz que... 1 Coríntios... Vê se é 2 Coríntios 3. Meu Jesus, diz aí. Aleluia. Versículo 14, 15, 16. Veja aí, Jesus. O 1 Coríntios 3 diz assim: se a obra que alguém edificou nessa parte... Não. Então é 1 Coríntios. É o 2 Coríntios. A segunda aí é 1 Coríntios, a segunda. Vamos ler o segundo, capítulo 3, versículo... 14, 15, 16, Jesus. 14, 15, 16 diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Está falando de que aqui, irmãos? E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Está falando de quê, meu irmão? Está falando de quem? Qual é o povo que Paulo está se dirigindo? A quem Paulo está se referindo? Está se referindo a quem? Está se referindo a Israel. Está se referindo ao judeu, meu irmão. Que diz assim, ó: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. O Velho Testamento foi abolido por Cristo. Não foi abolido pelo diácono Alberto e o irmão Josias, não. Foi por Cristo, o nosso Salvador. Por Cristo não existe mais sacerdote, meu irmão. Não existe mais esses rituais. Não existe mais dízimo. Não existe mais dízimo, sacrifício de animais, circuncisão, guarda do sábado, festa judaica. Manda mais, irmãos. Papai. Eita glória. Isso é judaísmo, meu irmão. Judaísmo dentro do cristianismo. Isso não é cristianismo, não, isso é judaísmo. A igreja fermentada é quantidade, é fermento. Quando se guarda sábado é fermento. A igreja fermentada, meu irmão. Sai, Paulo. Foi mais que Paulo disse. Jesus disse: cuidado com o fermento do fariseu. Você sabe o que é que o fariseu praticava? O judaísmo. Saulo de Tarso era fariseu. E quando o judeu se convertia a Cristo, que deixava o judaísmo, era perseguido. Porque ele não ia mais ao templo dar dízimo. Ele não ia mais ao templo fazer sacrifício de animais. Ele não ia mais no templo fazer circuncisão. Ele não ia mais no templo guardar sábado, nem a festa judaica. E a igreja passava a ser perseguida. E Saulo de Tarso perseguiu a igreja. Por a igreja ter deixado de praticar esses rituais. O templo caiu. A casa do tesouro foi ao chão. 27 de Mateus. E 51. O véu se rasgou. Eita glória. O véu se rasgou. Continua lendo, Josias. Gálatas. Mas o seu sentido foram endurecidos.
Porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. E até hoje, quando é lido Moisés, até hoje, no meio de judeus, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, dos judeus. Versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor Jesus, então o véu se tirará. Quando todo judeu se converterem a Jesus, o véu será tirado. O véu será tirado. O véu do dízimo, o véu da circuncisão, o véu do sacrifício de animais, o véu do sábado, o véu das festas judaicas será tirado da mente de todos os judeus. Versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito de Cristo, está a liberdade. As considerações final que está... Amém? 6 minutos. Amém? Aceita Jesus. Seja você judeus, seja você rabino, seja você quem for, aceita Jesus. Sai do judaísmo. Você, gentios, sai do paganismo, sai da idolatria, da feitiçaria, sai do homossexualismo, sai dessas coisas, e vem para Jesus. Aceita o cristianismo. Aceita. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Fizemos a nossa parte para a glória de Deus e ajuda a gente também, né, meu amado? Ajude. Ajuda esse vídeo chegar até Israel. Comente, compartilhe, ajuda aí. No Brasil e no mundo. Comente, meu irmão. Nos ajude. Comente, ajude. Evangelho, em nome de Jesus. Vamos tirar o povo do judaísmo. Vamos tirar o judeu do judaísmo. Vamos tirar o gentil do paganismo. E vamos trazer esse povo para a igreja, para se tornar a igreja. A igreja santa, pura e imaculada. Uma igreja sem remendo. Oh, glória a Deus, que palavra boa. Sem remendo. Não se pode botar um remendo novo no vestido velho. Não se pode botar vinho novo em adre velho, vai estourar. Se botar vinho novo em adre novo, e ambos vão conservar. Uma igreja sem fermento, uma igreja sem fermentada. Irmão, tira o fermento. Paulo diz: um pouquinho de fermento aveda toda a massa. Dízimo aveda a graça. Circuncisão aveda a graça. Sacrifício de animais aveda a graça. Guarda do sábado aveda a graça. Ei, meu irmão, um pouquinho de fermento vai avedar toda a massa. Tira do meio essas coisas do meio da graça. Pela graça ser salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, meu irmão. Faça esse vídeo chegar a milhões e milhões de pessoas, para que seja salva na pessoa de Cristo. E a igreja primitiva, no primeiro século, ela era perseguida. Por quê? Pelos judeus. Porque a igreja não dava dízimo, a igreja fazia sacrifício de animais, a igreja fazia circuncisão, a igreja não guardava o sábado, nem as festas judaicas. Amém? Amém. E para finalizar, 2 Coríntios, que foi lido o 3, o 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Deus abençoe. Muito obrigado por ter ficado até o final conosco. Aleluia. E nos ajude. Glória a Deus. Jesus. Oh, glória. Oh, glória a Jesus. Manda mais, Pai. Manda sempre esse maná do céu. Glória. Graças a Deus. Eita, Jesus. Eita, coisa boa do céu. Eita, Pai.